Cara, professor de preparação missionária, é um prazer poder falar contigo e vamos fazer um pequeno treinamento aqui de como funciona o novo manual. Esse vídeo pode ser um pouquinho grande, tá bom? Mas espero que você se prepare para ver ele até o final. Então, este novo manual, é, ele foi lançado há pouco tempo, agora em janeiro, e este é o manual de preparação missionária, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós trabalharemos junto com o Pregar Meu Evangelho, a nova edição, que foi o ano passado, o ano retrasado, que foi implementada essa nova revisão do Pregar Meu Evangelho. Então, esses dois manuais trabalharão juntos. Esta é a primeira coisa. Então, nós estamos abrindo o manual aqui. E estamos indo aqui no guia para ensinar preparação missionária. Tudo que eu vou falar aqui e vou comparar com o manual também. O propósito, né, deste curso, olha, diz aqui, ó, tudo neste curso tem o objetivo de ajudar a fortalecer a conversão dos alunos a Jesus Cristo e a seu evangelho restaurado. Com a conversão, aumenta-se o desejo e o potencial de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o objetivo deste curso é aumentar a conversão em Jesus Cristo. Esse é o ponto central. É claro que com a conversão, todos nós aumentamos o desejo de pregar o Evangelho. E ele vai focar em 5 áreas. Primeiro, ele vai se aprofundar no pregar meu evangelho, ele vai se aprofundar no propósito missionário, ele vai ajudar os jovens a assumir compromissos que ajudarão a viver o evangelho de Jesus Cristo, a preparar-se para o serviço missionário e a compartilhar o evangelho de Salvador com seus amigos e familiares. Ele vai se concentrar também em aprender práticas, ok? E habilidades para se tornarem melhores professores do Evangelho e emocionalmente resilientes. Então, esses são os tópicos que ele aborda. Você vai ver no manual aqui que nós temos as lições principais. As lições principais são 13 lições, que são essas primeiras 13 que nós temos aqui. Depois ele se concentra em práticas e habilidades que são inseridas também as lições principais. Então vamos falar sobre isso também. Vamos falar agora um pouquinho, antes de entrar nas lições principais, sobre a importância do capítulo 3 do Pregar Meu Evangelho. O capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho, ele tem diversas lições, é a base daquilo que os missionários ensinam, tá bom? E ele diz assim: faça do estudo do capítulo 3 uma alta prioridade. A lição 6, que é essa lição aqui das lições principais, ela é intitulada Prática de Ensino. Ajude os alunos a aprender a ensinar as lições do capítulo 3. Você pode dedicar mais de um horário de aula a esta lição. Você também pode passar parte de outras aulas usando as ideias do capítulo 6. Isso dará aos alunos sucessivas oportunidades de estudar, aprender e ensinar os princípios do capítulo 3 do Pregar Meu Evangelho, ok? Então, vocês ao estudarem o capítulo 6 e vocês vão ver que em diversas lições aqui ele vai remeter ao Pregar Meu Evangelho, ao estudo do Pregar Meu Evangelho. Então, muitas das designações de leitura, lembra, o jovem para terminar com crédito precisa ter 75% de frequência, precisa ter leitura e avaliação. Grande parte das designações de leitura nós não vamos dar para vocês. Elas já estão aqui no próprio manual. E é só você acompanhar se o jovem estuda ou não, ok? Vamos falar um pouquinho dessas lições aqui. Demos ênfase no capítulo 3, com ênfase em práticas até agora, ok? Que podemos usar a lição 6, que ensina como praticar muitas das lições do capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho. A maioria das lições principais inclui diversas opções de aprendizado. Avalie as necessidades de seus alunos e busque orientação do Espírito Santo ao selecionar as atividades de aprendizado que você usará. Vamos mostrar isso no manual daqui a pouquinho. Concentre-se na conversão
e na realização de todas as atividades. Não, desculpe. Concentre-se na conversão e não na realização de todas as atividades. A gente tem diversas sugestões. Nosso foco é a conversão. Ele entendeu bem isso aqui que nós estamos vendo hoje. Eu tenho três, quatro sugestões. Um professor que se concentra nisso tudo não consegue se concentrar em muita coisa. Ele tem que se concentrar na conversão do aluno. Você pode dedicar mais de um horário de aula por lição para abordar diferentes atividades de aprendizado. Lembre-se que cada aula se concentra em três coisas: estudo, vai ter um tempo para prática e um tempo para estabelecer metas. Vamos agora ver isso na prática, ok? Vou pegar a lição número 1, depois a número 2 e depois a número 3. Então, a lição número 1, eu vou rolar a barra de rolagem, sugestão de atividade de aprendizado. Ele vai ter apenas uma sugestão nessa lição, ok? Depois nós vamos ter um momento de prática e depois nós vamos ter um momento para estabelecer metas. A mesma coisa na segunda lição. Ele tem apenas uma sugestão, ele tem apenas também eu passei a prática aqui, desculpe. Cadê a prática aqui? Sugestão, tá a prática aqui, e depois a maneira de estabelecer meta. Mas no cumprimento, na lição 3, nós já temos diversas sugestões. Tem essa primeira sugestão, a gente está passando, opção B, opção C. Então lembra, toda aula tem três coisas, tá? Tem as metas, tem as práticas e tem o estudo da doutrina. Tranquilo até agora? Então, essas são as lições desta maneira. Então, se concentre na conversão do aluno, não nas muitas sugestões. Conheça a sua classe, veja quais sugestões se adaptam. Talvez todas se adaptem, mas depois você tem que se concentrar no tempo que você tem para gerir tudo isso aí. Ok? Até agora nós só falamos sobre as lições, sem falar sobre as habilidades práticas, tá? As habilidades práticas, nós temos 10 habilidades práticas. Olha, apresente o livro de Mórmon, use as escrituras na sala de aula, ensine as pessoas a orar, faça perguntas inspiradas. Então, são práticas não das lições, são práticas do dia a dia do chamado missionário, ok? Então, como vai funcionar isso aqui? É você quem decide como vai funcionar. O que nossa sugestão é que você utilize uma hora, como diz aqui, olha, utilize 90 minutos, utilizando 60 minutos de aula e de 25 a 30 minutos com essas práticas que você pode escolher. Te damos muito flexível. Você analisa a sua sala de aula e vê qual das práticas eles devem praticar naquele dia. A ideia é que esta aula aqui, ela demore uma aula. Lembra, existe a doutrina que você vai falar, existe uma sessão prática nela, mas relacionada à aula, e existe as metas e planos que os jovens vão fazer. Agora você acabou de dar essa aula que deu 60 minutos. E agora você vai colocar uma destas práticas na sua própria aula, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar. Junto com isso, nós vamos enviar o calendário de aulas para vocês, mas basicamente é este o novo formato. Nós temos um manual que vai ajudar o aluno a se converter mais em Jesus Cristo e vai ajudar com isso ele a ter o desejo de servir uma missão de tempo integral. Dentro das lições principais, que são 13, que acompanham o calendário, você deve fazer ela em uma hora. Dentro delas, cada uma tem diversas sugestões. Não se concentre nas muitas sugestões, mas sim na conversão de seus alunos. Elas vão dar oportunidade para você
falar a respeito da doutrina, de ter uma pequena prática relativa à doutrina e depois também deles fazerem metas e planos de aplicar aquilo em sua vida. Terminou essa 1 hora, agora você tem as lições práticas que estão embaixo. Você pode escolher qual que é a prática, tá? Ela pode demorar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, lembrando que no máximo 1 hora e 30 a nossa aula. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, amados professores de preparação missionária. Nós temos muita gratidão por tudo aquilo que vocês fazem. Estamos animados com a revelação e essas grandes mudanças e com aquilo que nós vamos ter nas futuras gerações por causa do seu serviço e por causa das mudanças que esses jovens terão. Um forte abraço e sucesso aí na jornada.